Pronto. 6h20, vamos começar, né? Tá na hora. Ó, Graciane botou mensagem. O que acontece quando a aula de nivelamento Cassini não foi realizada? Como sabemos o que pode acontecer? Então, Graciane, provavelmente o professor vai repor com vocês essa aula, viu? Ele deve encontrar vocês na próxima aula, tem que ver como é que ele vai fazer isso, mas normalmente é essa que é a condução, tá? Ele deve encontrar vocês na próxima aula. A aula de química é sábado, né? Entendi. Tá bom. Então, ele deve encontrar vocês na próxima aula. E aí, assim que ele encontrar, ele deve combinar com vocês aí um próximo sábado para fazer essa reposição, tá? Isso, é, sábado de manhã. Então, ele deve fazer isso. Ele deve combinar com vocês mais um sábado. Ou talvez ele fique mais um pouquinho, ao invés de ficar 1h30, porque a gente tem 1h30, né, de nivelamento. Talvez ele combine com vocês ficar mais 1h30 num mesmo sábado. Depende aí de como é que vai fazer essa reposição, mas ele vai fazer uma reposição com vocês provavelmente, tá? Para valer a certificação de todo mundo, tá? Aí, como vocês vão combinar, vai ser mais ou menos entre vocês mesmo na aula. É. Show de bola, combinado. Tudo certo. Vamos então? Vamos começar? Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Deixa eu começar aqui a nossa gravação. Harmonia. 1 minuto. Pronto. Tá iniciando. Iniciada a gravação. Boa noite a todos, agora oficialmente. Vamos para a nossa segunda aula de nivelamento. Eu sou a professora Roberta, eu estou aqui acompanhando vocês esse nivelamento, né, nivelamento de biologia, né? A gente já está trabalhando há um tempo, né, no nivelamento de biologia. Para quem está chegando agora, seja bem-vindo. Nossas aulas, elas são sempre com esse período aí de 1h30. A gente tem esse chat aqui interativo. Para quem quiser ir falando, pode ir falando, não precisa esperar a aula acabar, pelo amor de Deus. Vamos falando ao mesmo tempo, juntos, tá? E o objetivo do nivelamento é exatamente trazer dúvidas e tirar dúvidas das coisas que a gente já viu há muito tempo no ensino médio, né? Ou às vezes não viu por circunstâncias aí de academia, ambiente acadêmico que não contemplou o conteúdo, ou a pandemia, né? Enfim, alguns eventos que podem ter acontecido aí na trajetória de cada um. Então, o nivelamento aqui na Veiga de Almeida tem esse objetivo, né? Trazer esse momento aí para a gente revisitar uns assuntos mais iniciais, tá? Então, por favor, fiquem à vontade. Pessoal da gravação, já sabe aí que a gravação não conta a presença, né? A gravação é só um momento da gente revisitar mesmo os assuntos. Mas não conta a presença, viu? Tem que entrar no link, né, da aula, no dia da aula, no horário da aula, né? E aí você, quando entra, você já tem o seu certificado dessa aula já garantido, tá? Então você já clicou no link, você garantiu o seu certificado desse dia. São 5 certificados, né? O nivelamento tem 5 aulas e as aulas os certificados eles são separadinhos, um por aula, tá bom? Beleza, 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 beleza. Aqui, ó. A Pilar botou, professora, não consegui ver essa primeira aula. Você rever essa primeira aula. Como você parou, parece como se estivesse na sala guardando a aula. Os outros colegas. É mesmo? Então, vamos lá, só pra gente relembrar. Vê como é que vocês fizeram. Vê se vocês fizeram assim. Entraram no link de novo. E aí vocês viram lá o chat. Porque não vai estar na condução do link, não. Vai estar no chat dessa conversa, entendeu? Então tem que entrar pela plataforma Teams, que é essa que a gente está agora vendo a aula. E aí no chat da conversa tá lá a gravação. Conseguiram por esse caminho? Fala comigo, tá? Gil colocou aqui. Quem não puder assistir, pode assistir a gravação. Mas e a presença? Como é contabilizada? A presença, Gil, é só na hora da aula, viu? A gravação é mais uma ferramenta de para a gente revisitar mesmo o conteúdo, tá? Para a gente rever a aula. Mas só para ter a segurança de que está ali a gravação. Mas não é o que conta a presença. Para contar a presença, tem que entrar no link na hora da aula, tá bom? Isso aí, Thaís colocou presencial na aula.
tá? Então entra no link na hora da aula e aí contabiliza sua presença. Exatamente. Perdeu uma aula, não tem problema. Você tem 4 aulas ainda. Eu assisti a primeira aula, mas ainda não aparece nenhum certificado. Será um final. Isso, então, Gabriel. O Gabriel fez uma pergunta muito boa. Assisti a primeira aula, mas ainda não chegou o certificado. Sim, porque o certificado ele só vai ficar. Os certificados, né? Só vão ficar disponíveis no final do nivelamento. Então, lá no edital vai ter uma data que, se eu não me engano, é lá pro final de outubro. Eu vejo lá depois para vocês e falo, tá? Mas é lá pro final de outubro. Ou meio de outubro. Por aí, tá? Mas é em outubro. E assim que a gente concluir as 5 aulas de uma data em outubro, porque a nossa última aula vai ser agora em 22, não é isso? A gente tem hoje primeiro, depois a terceira aula dia 8, a quarta dia 15 e a última dia 22, na última segunda-feira. Então a gente termina o nivelamento na penúltima segunda-feira de setembro. E aí, assim que a gente terminar o nivelamento, fecha aí uma data de todos os nivelamentos, né? E aí começam a contabilizar os certificados, a elaborar, né, os certificados de vocês. Então, é só no final. Aí vão aparecer os 5 certificados para vocês puxarem, tá? Então fica tranquilo, ainda não tem mesmo não. Isso, Pilar, é no chat. É no chat, fica disponível no chat da nossa conversa. Assim que a gente termina a aula, assim, o chat fica lá com o link da gravação, tá? Mas é assim mesmo, gente, fiquem tranquilos. Todo trimestre a gente começa o nivelamento e essas dúvidas são normais. Todo mundo tem, é assim mesmo. A gente vai, ao passo que vocês forem, que as dúvidas forem surgindo, vão colocando aqui para mim que a gente vai tirando essas dúvidas e vai alinhando esses assuntos. Tá bom? Normal, isso aí. É assim mesmo. A gente vai se achando. Bom, beleza. Então tá. Então vamos lá, vamos começar. Isso, por matéria são 30 horas. É bastante coisa, né? 30 horas de certificado é bom a beça. Vale bastante coisa aí para te dar de complementar. Vale, é bem bom, bem bom. Beleza, então vamos lá. Ó, biologia celular, a gente parou então no que era célula, né? A gente separou o que era célula eucarionte e o que era célula procarionte semana passada. Lembram disso? Que a gente falou da célula da bactéria, falamos da célula dos outros, né, demais seres vivos, né? Porque tudo que é ser vivo é eucarionte, exceto bactéria. Bactéria não é eucarionte, bactéria é procarionte. E aí, qual que era a diferença? Não sei se vocês se lembram. O DNA da bactéria ficava todo exposto no citoplasma da célula. Lembram disso? Vamos lembrar disso aí rapidinho? Deixa eu botar uma célula aqui pra gente ver. Ó, vamos botar a comparação uma da outra. Pra gente lembrar. Pronto. Aqui, ó. Então a gente parou aqui, né? A gente queria falar, né? O objetivo da aula da semana passada era esse aqui: olhar que uma célula eucarionte tinha DNA dentro do núcleo, né? Com a carioteca. E uma célula procarionte não. O DNA dessa célula é um DNA todo solto, todo bagunçado, né? Todo exposto, suscetível a mutações. A gente falou de antibiótico, falamos o quanto a gente seleciona bactérias resistentes por conta dessa estrutura super rudimentar, super simplificada, né, que a célula delas tem. Então, tudo exceto bactéria é eucarionte. Só bactérias são procariontes. Aí pronto, depois de definir isso, aí a gente começa a olhar só para as eucariontes, porque a gente, né, tá interessado em dar uma focada assim na biologia mais humana, né, nesse nivelamento. Então a gente vai olhar agora para organelas das células eucariontes, tá? E aí a gente vai olhar para a célula eucarionte, depois a gente vai olhar para DNA, RNA e depois a gente vai olhar para anatomia humana, tá? Então esse é o nosso nivelamento aí desse trimestre. Beleza, então vamos avançar aqui para a gente ir direto ao ponto. Bom, quando a gente fala de estudar célula, a gente está falando de uma ciência, né? De uma ciência que chama biologia celular. Biologia celular pode também ser chamada de citologia, tá? Então, a biologia celular tem como objetivo estudar a célula e a célula. Estão vendo meu cursor? Deixa eu botar aqui o negocinho para botar cursor. Como é que é mesmo? Eu sempre esqueço. Botar a canetinha aqui, ó. Pronto. Aí, aí. Então, ó, a célula está aqui e ela vai se relacionar
com várias outras áreas da ciência. Então, a biologia celular vai se relacionar com outras áreas, né? Vai se relacionar com a bioquímica, quando a gente olha aí para os processos que acontecem dentro de uma célula, isso é bioquímica. Vai se relacionar com a embriologia, porque um bebê, né, um ser vivo, ele começa da célula, né, da junção de duas células, né, que é o gameta feminino e o masculino, espermatozoide e o ovócito. A gente teve um nivelamento no semestre passado que falou bastante de embriologia. A gente pode fazer no próximo, se vocês tiverem interesse. Eu sempre pergunto para vocês, assim, o que vocês estão estudando, o que vocês estão vendo. Deixa eu só subir essa cadeira aqui, peraí. Pronto. Ela estava muito baixinha. A gente sempre faz esse apanhado assim no final, para ver o que vocês têm de interesse assim, dos assuntos, para a gente puxar nos próximos nivelamentos. E aí, no semestre passado, a gente falou, teve um nivelamento quase todo de embriologia, a gente falou bastante de embriologia, que é bem legal, né? O desenvolvimento de um ser vivo, né? Como é que funciona, semana por semana. É bem bonitinho, né? A gente também tem histologia. Histologia é um outro assunto também que a gente pode aprofundar, né? Talvez, eventualmente, aí, se vocês trouxerem essa demanda, a gente traz também. Então, nivelamento de. Pode acontecer também de histologia, que é o estudo dos tecidos, né? Então, como é que as células se juntam e formam tecidos, né? A histologia, ela estuda ela tem esse objetivo. Fisiologia, que é o funcionamento da célula, né? O funcionamento de como é que isso se comporta, como é que elas vão lidando com as interações, né? A biofísica, né? A forma com que isso vai sendo, né? Metrificado, né? Como é que a gente consegue usar uma métrica, né, para avaliar esse funcionamento da célula? A biofísica ela é bastante desdobramento aqui da fisiologia, né? E a genética, claro, né? Toda essa parte aí de como é que a célula é controlada. A genética é isso, né? O DNA controla a célula. Como ele controla, né? Essa parte aí do painel de controle está no poder do DNA. Tá? A gente vai ver um pouquinho ainda de genética nesse nivelamento, sim. Semana que vem a gente fala de DNA e RNA. Certo? Então a gente tem a célula aí, a gente tem os dois tipos de células que a gente já falou a semana passada, que são as células procariontes, né? Que é aquela lá da bactéria. E antigamente a gente chamava isso de reinos, né? A gente separava os seres vivos em 5 reinos. Não sei se vocês lembram disso. O reino animalia, o reino vegetal, o reino monera aí, que é o das bactérias, o reino fungi, lembra disso? E o protozoa, a gente separava esses seres vivos em 5 reinos. Mas isso já caiu. Isso é antigo já, isso aí é bem antigo. Agora a gente já separa os seres vivos em 3 domínios, é uma outra classificação. Aí, antigamente, a gente chamava o reino de bactéria de reino Monera. Agora a gente só chama de bactéria mesmo, tá? Então, por isso é escrito aqui Monera, tá? Isso aqui é um pouco antigo, é de 2009. Mas eu acho essa figura tão bonita, tão esquemática de um livro, né? Bem bacana, que aí eu mantenho ela, mas só por isso. E aí temos aqui, né? Mudou esse nomezinho, só isso, tá? E aí temos aqui as células procariontes, que são as bactérias, e as células eucariontes, que é tudo menos bactéria, né? Que são as plantas, os animais, os fungos e os protozoários, tá? Beleza, então tá bom. Lembramos disso. E aí as células. Eu também aprendi 5 reinos. Eu também aprendi 5 reinos, mas isso já mudou. Mudou, agora são 3 domínios. E aí, a gente vai mudando, vai atualizando. E aí, a célula, gente, ela é formada por organelas, que é isso aqui que eu quero parar aqui nesse assunto na aula de hoje. Então, a célula tem suas pequenas partes ali dentro, e essas pequenas partes ali dentro se chamam organelas, tá? E elas vão ter alguns tipos, né? Então, cada uma delas vai ter aí seu tipo e a sua função, que é o que a gente vai olhar para isso hoje, tá? Quem são ribossomos, retículos, Golgi, né? Núcleo, mitocôndria, peroxissomo, cloroplasto. Vamos olhar para essas organelas hoje, tá bom? Beleza, citoesqueleto, né? Centríolo, cílio e flagelo, com certeza. Beleza, beleza. Então, uma célula é isso aí. Olhando na microscopia, né? A gente tem aqui imagem de microscopia óptica e microscopia eletrônica. É um troçozinho cotoquinho, né? A gente precisa de um instrumento óptico que realmente pelo menos 1000 vezes para a gente ver a célula, né? Ela é muito pequena.
É muito pequena. Tem aí essas partes, né? Membrana, citoplasma e núcleo. E aí, olhando assim, pensando assim, cara, como é que um negócio desse tão pequenininho consegue fazer tanta coisa? A gente começa a entender, né? Esse funcionamento todo quando a gente começa a entender que ela está setorizada. E a gente tem que colocar isso em mente. A célula tem vários setores. Que aqui na microscopia óptica a gente não consiga ver, a gente não vê. Aqui a gente só está vendo mitocôndria, citoplasma e o núcleo. A gente não está vendo esses pequenos setores aqui dentro. Então, assim, a gente não consegue ver na microscopia óptica, mas em outros formatos de formação de imagem, né, às vezes até numa microscopia eletrônica, aí sim a gente consegue ver os pequenos setores, que são as organelas, tá? Então tá, sabendo delas, a gente olha aí para a estrutura geral e a gente começa a funilar isso aí para cada uma das estruturas, tá bom? Para cada uma das organelas. Então, membrana, citoplasma e núcleo, e aí as organelas aqui dentro, né? Então, ribossomo. O núcleo é uma organela, tá? Então, núcleo, centríolo, lisossomo, retículo, mitocôndria e complexo de Golgi. E aí, antes de entrar em cada uma das organelas, eu só quero dizer para vocês que existe uma diferença morfológica, né? Morfologia é o formato, né? Existe uma diferença morfológica da célula animal para a célula vegetal. Então, essa daqui, bolinha aqui, né, que a gente tá vendo, é uma célula animal. Essa daqui é uma célula vegetal. Elas duas são eucariontes, né? Então, elas têm DNA dentro de uma carioteca. Mas a diferença é que a célula vegetal, ela tem um pouco menos de interação com a outra célula do lado. O que significa? No nosso corpo, nos animais, as células, elas ficam uma do lado da outra na maioria dos tecidos. Elas estão bem organizadas, assim, e elas gostam de interagir bem, com bastante proximidade, assim, sabe, entre elas. Exceto com o tecido conjuntivo, né? O tecido conjuntivo tem bastante distância entre as células, mas a gente tem essa coisa da interação ser muito intensa entre as células. Elas se comunicam muito, elas secretam as mesmas coisas. A gente tem isso, assim, né? Tecido bem organizado e bem coeso. Tudo é meio colado um no outro na nossa célula, na célula animal, tá? Na célula vegetal, as células também são justapostas, elas também ficam perto uma da outra, mas elas começam a ter um pouco mais de de proteção, vamos dizer assim, tá? Então elas são mais rígidas, mais duras, menos flexíveis. Elas não têm tanta permeabilidade. A nossa célula tem permeabilidade. Ela deixa as coisas passarem dentro e fora da célula. A célula vegetal não. Por quê? Porque ela já tem uma outra proposta, ela já tem uma proposta de mais resistência ao ambiente. Então, depois da membrana, ela vai ter uma outra camada ainda de estrutura bioquímica que chama parede celular. Então, é um negócio, a gente chama de parede exatamente por causa disso, né? Porque é um negócio bem fechado, sabe? Bem estruturado, mais compacto, deixa a célula mais dura mesmo, mais enrijecida. Além disso, a célula vegetal, ela também tem outras organelas diferentes das nossas. Ela vai ter aí espaço dentro da célula, que a gente chama de vacúolo, e ela também vai ter cloroplasto, que é uma organela que faz o quê? Clorofila, né? Que é o pigmento das plantas. Então, as células das plantas têm algumas organelas que são diferentes das nossas, exatamente pelas funções que elas exercem, mas também são eucariontes, tá? Mas focando na nossa aí, vamos focar na célula humana, a gente tem aí na célula humana, começando a organela, né, que controla tudo, né? Temos aí o núcleo, né? Então, esse aqui é o núcleo. E aí, como é que é um núcleo de uma célula? Bom, a gente tem que olhar para o núcleo e visualizar, né? Primeiro ele tem um envelope, e esse envelope ele tem aí a tal da carioteca, né? Que a gente está falando o tempo todo, da carioteca. Então, o envelope do núcleo tem uma carioteca. Essa carioteca, só para vocês saberem, né? Esse envelope se chama carioteca, na verdade, né? Essa carioteca, ela não é uma coisa inteiriça. Não imagina como uma bolsa fechada, não. Tá vendo aqui como tem várias bolinhas, parece um queijo? Essas bolinhas a gente chama de poros. Significa o quê? Significa que o núcleo é um lugar acessível. Poros, tem buracos. Então, o núcleo tem espaços para as coisas entrarem e saírem. Então não pensa que o DNA mora aqui sozinho, não. Ele até mora sozinho, né? Do seu estado estável, né? Ele tá sempre ali, sempre ele ali. Mas não é que ele não receba visitas, ele recebe visitas.
Então, para uma substância ser produzida na tua célula, ela precisa do alvará, da autorização do DNA, tá? O DNA, ele tem dentro do código genético, então o nosso DNA, o meu, o seu, de vocês, de todo mundo aqui, né, tem as informações para produzir todas as moléculas, né, as proteínas, né, que a gente precisa produzir, ao passo que o ambiente vai exercendo influência sobre a gente. Então, por exemplo, eu estou ali me deparando com uma situação que eu gosto muito, que eu estou muito feliz, que eu estou muito satisfeita, sei lá. Eu cheguei em casa e tomei um banho muito quentinho. Pronto, tô muito feliz, tava muito cansada, tava muito estressada. Fui pra casa e tomei um banho muito quentinho. Nossa, nesse momento aí eu tô no ápice da minha felicidade aí. 10 horas da noite, tô tomando meu banho quentinho depois de ter um dia inteiro aí de trabalho. Olha aí. Nesse momento, eu tenho que produzir aí a sensação de prazer naquilo. Ou então, quando eu como uma comida muito gostosa, tava com muita fome, comi uma comida muito gostosa, ou encontrei a pessoa que eu amo, né? Eu encontrei uma pessoa que me faz muito bem, a pessoa que conversa comigo que faz muito bem. Então, assim, quando a gente se expõe a uma situação que gera algum tipo de prazer na gente, a gente produz uma molécula que todo mundo conhece, que é a dopamina. Como é que a gente produz, então? Temos lá no nosso DNA, então, trazendo aqui como exemplo, tá? Para vocês entenderem. Temos lá no nosso DNA o código genético. E aí, nesse código genético, existe a informação para produzir a dopamina. Cada um tem a sua, né? Tem gente que produz mais, tem gente que produz menos, né? Tem gente que tem aí esse déficit na produção, às vezes tem uma predisposição a já uma condição, né, de depressão, né, de ansiedade, enfim, isso tudo passa pelo ciclo da dopamina, tá? E aí, nessa questão toda ali da dopamina, né, existe lá no código genético uma informação para eu produzir essa dopamina. Pronto. Como é que isso como é que isso se desdobra? Eu preciso que uma molécula no meu corpo receba essa sensação pelo ambiente externo. Então, né, tomei o banho quentinho, já estou percebendo aqui a água quentinha na minha pele, né? E essa sensação ela vai chegar nas minhas células, né? E aí eu consigo mandar no meu DNA, para dentro aqui, né, do núcleo, para o meu DNA, uma molécula. Alguém me mutou. Vocês conseguem fazer isso, né? Vocês conseguem mexer no meu controle aqui. Ó, gente, tá bom. Só não para a gravação, tá tudo certo. Pessoal, vocês têm controle aqui sobre o meu microfone, tá? Aí quando vocês apertam pra mutar, vocês mutam. Eu vou até aumentar o meu microfone aqui, o meu áudio aqui, pra ver se vocês estão falando alguma coisa. Vocês conseguem me mutar, conseguem tirar Pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus. Mas aí conseguem parar a gravação, tudo isso fica compartilhado aqui entre a gente. Mas, pelo amor de Deus, hein, gente. E aí, voltando. Então, como é que a gente sente de verdade, né? Como é que a gente libera essa sensação de prazer? Você recebeu lá a influência do ambiente, né? Essa influência do ambiente vai gerar uma molécula, né? Que é um fator de transcrição. Ele vai lá no núcleo e vai falar assim pro DNA: Ô, DNA, produz aí a dopamina. E aí o teu DNA vai olhar lá no código genético dele, né? Aquele código gigante de 20 mil genes, e vai procurar. Tarará, tarará, achou o gene da dopamina. Então, dentro dos 20 mil, um deles é o gene da dopamina. Aí ele vai lá, pega esse gene da dopamina e transforma essa informação aí numa outra molécula que chama RNA, tá? É uma molécula mais simplesinha, a gente vai ver isso semana que vem. E aí, depois que ele pega essa molécula, bota em molécula de RNA, o RNA sai do núcleo e vai aqui para a célula para produzir a dopamina. Pronto. Aí depois que a dopamina está produzida, a célula, pum, libera a dopamina, né? No caso aqui é o neurônio, né? Essa célula que eu estou me referindo, que quem produz dopamina é o neurônio. E aí a célula vai lá e libera a dopamina e você tem toda a sensação de prazer. Mas isso aí, ó, em segundos, né? Toda a sensação de prazer oriunda daquela exposição ambiental lá, que eu dei o exemplo do banho quentinho depois de um dia de trabalho, ou da comida que você gosta de comer, enfim. E aí depois desse estímulo ambiental, você produz a sensação de prazer, e aí pronto, a célula libera. Então, só para vocês entenderem aí como é que é mais ou menos esse fluxo. O núcleo tem poros. Por que ele tem poros? Porque existe essa comunicação ali do que está fora da célula para o que vai para dentro, né? Desculpa, o que está dentro da célula aqui, né? Fora do núcleo, no citoplasma.
que vai lá no DNA pedir pro DNA produzir a substância, e aí dentro do código do DNA, o DNA tira a informação e manda a gente produzir a substância, tá? É claro que eu só sou capaz de produzir o que eu tenho dentro do meu DNA, né? Então a gente tem aí no nosso DNA a influência de duas pessoas, né? A composição do nosso DNA é oriunda da contribuição de duas pessoas, que são o nosso pai e a nossa mãe. Então, 50% do nosso DNA veio do ovócito da mãe. E os outros 50% vieram do espermatozoide do pai. Pum! Essa composição aqui, ó, é o que você carrega no seu DNA. É claro que assim, né? Dos nossos pais, eles puxaram dos avós, e aí vai, né? Então não é só exatamente os pais, é tudo que veio antes também, né? Mas quem te deu, contribuiu ativamente para seu DNA são os pais, né? Então o nosso DNA ele vai estar ali com uma composição que você herdou dos seus pais e tudo que está ali dentro você pode usar. Se você não tem ali dentro do DNA, aí você não usa, né? Tem informação que a gente às vezes não recebeu dos pais, e aí a gente não produz. Certas moléculas a gente pode não ter recebido, né? Essa informação do jeito, né? Todos os genes a gente tem, né? Todo mundo tem os mesmos 20 mil genes. Mas às vezes a versão do gene que a gente recebe não é a versão da característica lá que seria necessário. Por exemplo, eu não herdei dos meus pais nenhuma informação para olho azul. Eu tenho como produzir? Ou melhor, produzir não, deixar de produzir é melanina, né? Porque no caso o olho azul é a ausência de melanina. Não, porque eu não recebi isso dos meus pais. Então, para a gente expressar uma característica, a gente tem que ter recebido essa característica, certo? E aí a Pilar botou assim, isso tem relação com a epigenética? Cara, é um excelente ponto. Epigenética é um assunto super complexo, né? Às vezes, assim, a gente nem trata tanto dele aqui no nivelamento, porque ele realmente é um assunto bem avançado, tá? Mas é um ponto muito bacana que a gente precisa sim falar, que é algumas coisas no nosso DNA são mudadas ao longo da nossa vida. Então, esse papo que eu acabei de falar aqui para vocês, de olha, tudo que a gente tem, a gente herdou dos nossos pais e tal, esse é um papo bem clássico, tá? Mas existem algumas coisas que podem acontecer do seu DNA tá aqui, você recebeu o seu DNA do seu pai e da sua mãe, e outras moléculas foram lá e sobrepuseram essa informação genética. Isso é epigenética. Então, sim, existe sim um mecanismo de epigenética que a gente pode sim sofrer influência ao longo da vida. Então, a gente pode sim ter mudanças no nosso DNA ao longo da vida. Não são mudanças circunstanciais, aquela coisa assim gigante e tal. Não são grandes mudanças, mas são mudanças que podem influenciar, sim, surgimento de doenças e características. Podem sim. A gente vê muito isso em estudo de gêmeos, né? Então, a gente pega gêmeos idênticos e aí coloca esses gêmeos em lugares diferentes, em ambientes diferentes, né? Um vai para o Polo Norte, o outro vai sei lá, para a África. E aí a gente percebe que a epigenética existe, né? A influência do ambiente vai mudando algumas características no DNA desses dois. É claro que a maior parte do DNA vai continuar sendo bem conservada, mas uma outra mutação acaba acontecendo sim. Laiana botou. Demorei, mas cheguei. Perdeu muita coisa? Não, a gente tá começando, fica tranquila. E as aulas são gravadas, sim, tá certo, Jennifer. Pode assistir tudo que você quiser depois no início. Mas excelente exemplo, Pilar. Perfeito, perfeito. Então é isso. Então a gente começa falando aí dessa organela, né? Que é o núcleo, que é uma organela que tem esses poros, só pra gente quebrar esse estigma de que o núcleo é inacessível. Não é bem inacessível, não. Ele tem um acesso, sim. Mas o acesso a ele é só quando a gente tem uma molécula na nossa célula pedindo pro DNA produzir uma substância. É assim que a gente aciona o núcleo, tá? E o contrário também, os poros são porque, né, as coisas têm que sair do núcleo. O DNA não sai do núcleo. O que sai do núcleo é uma molécula menor que o DNA, que é o RNA. Que a gente vai ver semana que vem, tá? DNA é muito grande. O DNA, gente, é uma molécula que tem 3 metros de comprimento. Cara, se a célula é um negócio microscópico, como é que uma molécula de 3 metros de comprimento cabe ali dentro? O DNA cabe todo compactado ali dentro. Ele fica todo socado ali dentro, todo condensado ali dentro, para ele conseguir existir, tá? Então, assim, como ele é muito grande, ele nunca sai do núcleo. Não é ele que fica saindo e voltando, não, tá? É uma outra molécula, que é a tal do RNA.
Bom, beleza. Então, esse aqui é o DNA, e o DNA ele fica aqui todo apertado, né? Como eu falei para vocês, numa estrutura que a gente chama de cromatina, né? O que que é cromatina? Cromatina é DNA mais um monte de proteínas que envolvem o DNA. É isso. Tentei assistir a primeira aula, depois não consegui. Ficou parecendo essa de sala de reunião. Ah, Jennifer, você teve uma dúvida que outra pessoa teve aqui em cima também, que é normal, tá? É, tem que ir no chat. Quando você clica de novo na própria aula, vai aparecer só a transmissão mesmo. Você tem que ir no chat dessa aula, vi aqui Teams, né? No chat dessa aula, que lá vai estar aparecendo a gravação, tá? Beleza. Aí, gente, além, nada, além do núcleo, a gente olha aqui para citoplasma, né? Que é um fluido. Esse fluido é um fluido gelatinoso. Por que que ele é gelatinoso, né? Ele não é líquido. Porque vai ter um monte de proteínas ali. Então, essas proteínas vão dando para ele uma estrutura, tá? Eu não sei se vocês conseguem visualizar aqui, ó. Ó, dá para visualizar. Estão vendo aqui, ó, uma linha aqui, chama microtúbulo. Tá vendo aqui, ó, microtúbulo. Aí tem outros aqui, ó, um monte de minhoquinhas que parecem minhoquinhas. Tá vendo esses bandos de linhas aqui que vão aparecendo aqui no fundo da célula? Isso aqui não é estilo, não. Não é arte gráfica, não. É porque a célula, ela vai ter um monte de proteínas no citoplasma e essas proteínas, elas vão dar para a célula a estrutura da célula. Então, ela tem aí esse formato, né? Cada célula tem o seu formato. Tem célula que é bolinha, tem célula que é quadradinho, tem célula que é mais geométrica, meio poliédrica, tem célula que parece uma estrela, né? Os neurônios. Então, cada célula vai ter o seu formato. E como é que a célula tem um formato? Já se perguntaram isso? Quem que dá o formato da célula? São proteínas que tem atrás dela, tá? Proteínas que a gente chama de proteínas estruturais. E essas proteínas, inclusive, a gente dá o nome de citoesqueleto, que são as proteínas que são tipo um esqueleto da célula, tá? Certo? Agora vamos olhar para as organelas aí, uma por uma, para a gente olhar e entender quem são elas. Primeiro, ribossomo. Ribossomo é uma organela granular, tá? Então são várias bolinhas, tudo meio bolinha, né? Vou mostrar aqui pra vocês aqui os ribossomos. Ó, estão vendo aqui, ó? Bolinhas, 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 bolinhas aqui, ó. Esse aqui são os ribossomos, tá? Então eles são bolinhas que vão ficar, ó. Percebe uma coisa? A célula tem coisas, tem organelas, né? Em lugares estratégicos. Não pensa que é tudo aleatório na célula, não, porque não é. Os lugares são estratégicos para as organelas. Então, ribossomo, estão percebendo onde é que ele está localizado? Perto de quem, hein? Olha aqui. Perto de quem que os ribossomos ficam localizados? Quem que é essa coisa aqui no meio aqui, ó? O ribossomo tá orbitando ali, ó. Quem? Diz pra mim aí, o que que vocês perceberam? O núcleo. Isso aí. E não é à toa, tá? Não é à toa. Então, ó, essa é uma informação boa, importante. Os ribossomos, eles gostam de ficar aqui, ó, rodeando o núcleo. Toda foto que você for pesquisar no Google, célula, pesquisa aí, fotos de células, células. Vocês vão ver aí que vai ter sempre esse retículo endoplasmático rodeando, né? Esse retículo endoplasmático rugoso, né? Rodeando, cheio de ribossomos, estão vendo, ó? Rodeando o núcleo. Não é aleatório, tá? Por que que ele fica perto do núcleo? O ribossomo, ele vai estar ali com um papel, com uma função de produzir proteínas. Então, o que que vai acontecer? O núcleo, lembra que eu falei para vocês que eles têm todas as informações do DNA? Aqui no DNA está com todas as informações, a gente precisa produzir uma molécula. Vamos supor que seja a molécula da dopamina mesmo, tá? Estou precisando produzir a dopamina. Aí, essa informação ela vai sair da célula, desculpa, do núcleo, e vai encontrar a organela que vai converter, né, que vai traduzir, o nome do evento é exatamente esse, tradução, que vai traduzir o código genético em uma proteína, porque dopamina é uma proteína, tá? Melanina, deixa eu ver, pensar em outras proteínas. Melanina, serotonina, endorfina, né? Tudo isso é proteína, tá? Hemoglobina,
Tudo isso é proteína, tá? Então, como é que a gente produz essas proteínas? O ribossomo faz isso. Então, é a organela responsável pela produção de proteína. Como ela vai produzir proteína? Ela vai produzir proteína a partir da informação que o DNA enviar. Então, o DNA ele manda para o ribossomo o código genético. E aqui, ó, isso aqui é uma imagem de um ribossomo para vocês visualizarem, né? O ribossomo ele vai ter duas subunidades, essa parte verde aqui de cima e essa parte verde aqui de baixo. Então, ele vai ter como se fosse duas partes, assim. E aí, como é que funcionam essas duas partes? Você vai ter aí, deixa eu pegar aqui um fio, pegar o fio do meu mouse. Você vai ter aí, ó, o ribossomo em cima e o ribossomo embaixo. E aí a molécula de RNA, né? Ela vai passando aqui, ó, no meio do ribossomo e o ribossomo vai lendo essa fita de RNA. E é nisso que ele vai lendo essa fita, ele vai pegando aquilo ali e vai transformando aquilo em proteína. Esse é o fluxo. Então, a organela responsável pela produção da proteína é o ribossomo. Aqui, tá vendo aqui uma linha no meio? É o que a gente está chamando de RNA, com a informação genética, né? E o ribossomo, por sua vez, ele está aqui nessa maquinaria, gerando essas bolinhas aqui, estão vendo? Uma bolinha azul, outra laranja, laranja, azul, laranja. Essas bolinhas aqui são a proteína em síntese. Então, o ribossomo ele tem esse papel, produção de proteínas, tá? Essa é a única organela que também está lá nas células procariontes, que são as células das bactérias. Além do ribossomo, temos o retículo endoplasmático, né? A gente tem dois tipos de retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso. Qual que é a diferença entre eles? A diferença é que o rugoso está com um monte de ribossomo grudado nele. O liso não, o liso não tem ribossomo nenhum. E aí, o que que faz, então, um retículo endoplasmático? O retículo, ele vai ajudar na formação de empacotamentos de moléculas. Então, ele vai ajudar essas moléculas a se organizar na sua conformação estrutural, tá? O complexo de Golgi é uma outra organela que tem essa cara assim meio de bolsas membranosas achatadas que a gente chama de cisternas, tá? E o que que faz o complexo de Golgi? Vai juntando as proteínas, isso aí, vai juntando as proteínas, o retículo, né, que você quis dizer. O retículo ele vai condensando as proteínas e vai ajudando elas a ganhar a sua formação estrutural. Isso, exatamente. Aqui o complexo, ele vai servir para empacotar e para formar o que a gente chama de vesículas. Então, o que que é uma vesícula? No corpo, a gente chama de vesícula uma classificação anatômica, tá? Tudo que a gente quer guardar numa bolsa, a gente bota numa vesícula. Então, por exemplo, vesícula biliar. O que que é uma vesícula biliar? É uma bolsa que guarda a bile. A vesícula produz a bile? Não. Quem produz a bile? Lembra lá da digestão? Quem produz a bile, vocês sabem me dizer? É a vesícula? Já ouviram falar disso? Ou não? Alguém aí já teve pedra na vesícula? Já teve que tirar a vesícula? Hein? Vê aí pra mim. Tirou a vesícula? Como é que foi isso? Essa cirurgia? Isso aí. Exatamente. Isso mesmo. Então, quem produz a bile? Fiz de vídeo, foi tranquilo. Que bom, graças a Deus. Seu pai tirou. Então. Vesícula é um órgão acessório, né? Por isso a gente pode tirar sem comprometer a digestão. Mas é isso, a vesícula é um órgão que guarda alguma coisa. Vesículas são isso. São bolsas que guardam coisas, mas não produzem, só guardam, tá? Então quem produz a bile é o fígado. Isso aí, vocês disseram para mim. É o fígado, né? Então o fígado vai produzindo, aí deixa guardado lá na bile. Aí a bile, ao passo que a digestão vai sendo demandada, ela vai liberando, secretando essa bile, tá?
mas não é ela que produz. Então, vesícula é isso. Então, na célula, a gente vai chamar várias coisas de